Bom, então aqui a gente vai pegar o fio, ó. Você pode fazer uma laçadinha inicial ou pode começar direto, tá? Das duas formas dá certo. Então, começando aqui com a laçadinha inicial, você entra em qualquer lugar que você quiser, tá? Pode ser no cantinho, né? No lugar que você quiser iniciar, não tem problema, tá? Então, você entra aqui, ó. Eu vou entrar um pouco antes do cantinho. Ó, você entra aqui e faz um ponto baixo. Certo? Aí, você vem aqui no próximo ponto, ó, em cima dele, faz outro ponto baixo. Então, a gente entrou no segundo dos três, tá vendo? No segundo e terceiro. Então, esse aqui a gente vai fazer quando finalizar a carreira. Aí, aqui a gente chega no cantinho. No cantinho, a gente vai fazer 3 pontos, tá? Ou você pode fazer um ponto, uma corrente e um ponto. Nesse caso, eu vou fazer 3 pontos mesmo. Então, 1, 2 e 3, no mesmo lugar. Tudo aqui nessa correntinha que fica aqui no cantinho, tá? Então, fiz 3 pontos e agora eu tenho 3 pontos aqui, ó. Então, eu vou procurar aqui entrar, ó. 1, 2 e 3. Certo? Dessa forma. Aí, aqui, ó, a gente pode ter a opção de você fazer o ponto na correntinha, repetir um ponto e continuar fazendo para cada ponto um ponto, ou você pode pular a correntinha sem terceiro ponto. Quando você vai fazer isso? Se o seu ponto for um pouquinho mais largo, assim como o meu então seria legal você pular, tá bom? Se o seu ponto for bem acostadinho, então não precisa pular, não. Porque quando a gente tem um ponto largo, a tendência é ficar bem preenchido, assim, muito cheio de pontos. Porque o ponto é mais gordinho, né? Mais folgadinho, tá bom? Então, no meu caso, eu vou pular essa correntinha, tá bom? Não vou fazer ponto nela, ó. Então, ela tá aqui, eu não vou fazer. Mas fica super a critério, conforme eu ensinei pra vocês, né? Você analisa aí e vê se você pula ou não ela, tá? É uma questão mesmo de detalhe. Não vai fazer tanta diferença, mas a questão é que eu não quero que fique muito cheio de pontos. Então, por isso eu tô pulando a correntinha. Só que aqui, ó, nessa correntinha desse cantinho, eu irei fazer, tá? Ó, da união. Aí, pulo aqui a emenda, não faço ponto na emenda, no meu caso, e vou fazer na correntinha do outro lado lá, do outro square, tá? Da união, certo? Aí, continuo fazendo, ó, um ponto pra cada um dos 3 pontos da base. E vou, no meu caso, pular a correntinha. E vou lá repetir um ponto pra cada um dos 3, tá? Então, o processo é só esse, toda a nossa carreira. Certo? Aí, vai ficando um pouquinho mais retinho, tá vendo, ó? Aqui, a nossa carreirinha de pontos. Então, eu vou seguir fazendo, tá? A gente vai rodear aqui toda essa peça. Lembrando que no cantinho onde eu tô chegando agora, ó, bem no cantinho, eu farei aqui 3 pontos, tá? Por que 3 pontos, Dani? Porque na próxima carreira eu preciso de um ponto do meio, que é esse segundo aqui, pra repetir o cantinho novamente, tá? Pra poder ficar um ponto pra esse lado, um pro canto e um pra esse. Por isso, eu faço 3 pontinhos. E aí, repito, ó, um ponto pra cada um e vou seguindo, tá bom? Então, faz aí todo esse processo, vamos rodear aqui toda essa peça e aí eu retorno com vocês. Então, tô chegando aqui ao final, ó, e assim como eu sempre pulei as correntinhas, essa aqui também eu vou pular. Vou pra aqui pro próximo ponto que tá faltando fazer e faço aqui o último ponto da minha carreira. Aí, aqui que a gente vai fazer uma emenda, tá? Pra passar pra próxima carreira. Se você não quiser fazer emenda, quiser fazer diretão, é só marcar aqui, ó, você já entra fazendo ponto e marca onde for o primeiro ponto, tá? No meu caso, eu vou fazer mesmo a emenda, subo aqui, ó, a laçadinha, pulo o primeiro ponto, entro no segundo atrás dele, dessa forma. Vou colocar a laçadinha aqui na agulha e puxar ela pra trás, tá? Feito isso, ó, aqui a perninha do nozinho inicial. Então, feito isso, eu venho aqui por baixo da laçadinha, coloco a agulha aqui nela, ó, dessa forma. Não tô envolvendo o ponto lá atrás, porque tem um nozinho, então eu não quero que ele apareça, tá? Por isso, eu tô vendo só
por baixo aqui da laçada onde ela passou. E coloco a agulha dentro dela lá atrás, ajusto aqui um pouquinho, ó. Vou pegar aqui o fio certo, esse. Ajusto pra não ficar muito folgado. Venho aqui, pego o fio e passo por baixo e venho fazendo o primeiro ponto da carreira, tá? Então, fica assim, ó, o nozinho fica meio que pra lá pra trás, não aparece aqui pra frente, tá bom? Então, aqui a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Até a gente chegar aqui, ó, no cantinho, tá vendo, ó? Os pontinhos do canto, o do meio é onde a gente vai fazer 3 pontos novamente, tá? No primeiro eu fiz um ponto normal, no do meio eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar, ó, sempre entrando no mesmo. 2 e 3. Feitos os 3 pontos, aí eu venho pra cá, pra esse lado, ó, seguindo fazendo um ponto pra cada ponto da carreira anterior, tá? Então, a única diferença, a única questão que a gente tem que observar é os cantinhos, né? Mas aqui, nessas partes retas, é somente ponto sobre ponto, em cada um a gente tece um ponto, e quando chegar no cantinho aqui, no ponto do meio, você vai fazer 3 pontos aqui no mesmo ponto, tá? 3 no mesmo lugar. Segue fazendo ponto sobre ponto, e a gente faz isso nos 4 cantinhos, até a gente finalizar a nossa carreira. E aí, finalizando aqui a segunda carreira, a gente repete a mesma emenda, sobe a laçadinha, pula o primeiro ponto, no segundo atrás dele você vai entrar, vai pegar a laçada e vai passar aqui pra trás, tá? Ó. É o mesmo que a gente fez passando dessa primeira pra segunda, agora da segunda pra terceira carreira. Aí, você solta aqui a agulha, vem por baixo, ó, de onde a laçadinha passou, tá? Coloca a agulha lá dentro da laçada lá atrás, ajusta o fio, pra não ficar muito folgado. Pega o fio, coloca na agulha e passa por baixo, ó. Traz aqui pra frente, perdão. Sobe a altura do ponto e faz o ponto baixo, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a nossa terceira e última carreira, no meu caso. Mas, se você quiser fazer mais carreiras, você pode fazer, porque a bolsa fica maior, né? Então, eu vou fazer apenas 3 carreiras. Lembrando que essa cor que eu escolhi, que é a cor champanhe, foi, né, minha decisão por conta do que eu tô gravando aqui pra vocês, tá? Mas você pode escolher azul marinho, preto, sei lá, qualquer outra cor, verde, bandeira, eu acho que fica muito bonito, pra ser a cor principal, tá? Essa que a gente vai rodear, tá rodeando aqui com champanhe, você pode escolher qualquer outra cor, acho que fica muito lindo também. Então, mais na frente, depois eu vou fazer uma com preto, que eu acho que fica maravilhoso. Só não escolhi preto aqui, porque pra gravar, né, gente, a visualização fica bem baixa, porque é uma cor escura, mas eu acho que fica muito lindo com preto também. Então, é só seguir fazendo, tá? Ponto sobre ponto, nas partes, né, que é reta aqui. E quando chegar no cantinho, mesmo procedimento, ó, tá vendo os 3 pontinhos? O do meio, você vai fazer 3 pontos também, tá? 1, 2... e 3. Tá bem acolchadinho o terceiro. E aqui a gente segue fazendo um ponto em cada um dos pontos, tá? Então, é só seguir fazendo o mesmo processo até a gente finalizar a nossa terceira, no meu caso, terceira e última carreira, tá? Bom, aqui eu concluo as 3 carreiras. Ó, ficou assim, fica mais retinho, mais bonito, né, gente? E aqui, pessoal, é só a gente cortar o fio, tá? E arrematar. Antes disso, eu vou explicar pra vocês que sim, como eu falei anteriormente, você pode fazer mais carreiras, tá bom? Não tem problema. Vou já medir aqui pra vocês também o tamanho que ficou, pra vocês se basearem aí. Eu vou aqui, ó, puxar a laçadinha. Aí, vou cortar aqui o fio, ó, mais ou menos aqui uns 4, 5 dedos, né, de altura. Corto. Tirei o que vem do novelo, a gente vai pegar esse fiozinho, ó, passar aqui em cima, de trás pra frente, ó, do segundo ponto. Esse foi o primeiro e esse é o segundo. Então, você vem, traz ele lá, leva ele lá pra trás, né? Dessa forma. Aí, você vem no último ponto que foi feito, ó, bem na parte de cima, pegando só até o meio. E coloca o fio na agulha e passa lá pra trás. Então, a gente tá simulando a parte de cima de qualquer um dos pontos, ó, pra ficar bem parecido, certo? Aí, aqui na parte de dentro, você vai passar por alguns pontos
Eu aconselho pegar uma agulha de espessura mais fina pra ajudar na hora de passar, né, que é mais fácil. Assim também você vai fazer com esse outro, ó. Vai passar por alguns pontos, pegar o isqueiro e colar, tá? Escondendo aqui por dentro dos pontos, fica bem seguro, não vai desmanchar. Então, você pode fazer isso, ó, por exemplo, pra cá, tá? Quando chegar aqui, você corta o excesso do fio, pega o isqueiro, queima com o fogo na parte azul, até virar uma colinha, você aperta e ele vai prender, igual a gente ensinou aqui nos square. Mesma coisa você faz com esse, ó, passa por alguns pontinhos, com a agulha mais fina facilita, queima a pontinha e cola, tá bom? Então, é só esse o procedimento aqui do arremate. E aí, tá pronta aqui a nossa peça, né? E, ó, vou medir aqui pra vocês terem a noção da medida que ficou aqui pra mim, tá? Na minha tensão de ponto. Pode ser que pra cada pessoa altere um pouquinho. Vou só dar uma leve ajustada aqui, ó. Não é esticar, mas é deixar ela bem ajeitadinha pra gente poder medir, tá? Então, temos aqui aproximadamente, ó, 37 centímetros, tá? Ó, 37 centímetros por... A altura que vai ficar a bolsa, 25. 37 por 25, certo? Então, é um tamanho bem bacana, né? Não é uma bolsa pequena, é uma bolsa média pra grande. Então, o que a gente vai fazer é 2 vezes o mesmo processo. Você vai fazer 6 square, unir, né, os 6 square. Cada square, lembrando que tem 3 carreiras. Une e depois faz essas 3 carreiras aqui ao redor de pontos baixos, na cor que você escolher, tá bom? Sei que vocês vão escolher cores lindas aí, com certeza. A criatividade fica a mil, né, gente, quando a gente tá fazendo o projeto todo colorido. Então, faz isso aí 2 vezes. Então, fiz essa primeira, eu vou fazer a segunda. Quando tiver com as 2 peças concluídas, eu retorno com vocês pra gente poder fazer a parte da nossa lateral aqui da bolsa, tá? Bom, agora depois de estarmos com as 2 peças, ó, concluídas, certo? A gente vai deixar de cantinho agora e vamos passar aqui pra produção aqui da nossa lateral, né? Que ela vai ser uma peça única, bem simples e fácil de fazer. Então, com o fio da cor principal, no caso aqui, nosso aqui é a cor champanhe, né? Então, com o fio na cor, né, principal, que no caso é a cor champanhe, como eu falei pra vocês, a gente vai iniciar a lateral. Então, você vai fazer a laçadinha inicial, ó. Vai pegar o fio aqui, vai passar por dentro. E aqui a gente vai tecer aqui um cordão de correntinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai fazer 11 correntinhas, tá? E agora, a gente vai voltar, ó, pula a última, volta nessa aqui, atrás da corrente tem essa laçadinha, ó. Então, é aqui que a gente vai entrar. Trata a segunda correntinha, você vem e faz um ponto baixo. Tá vendo aqui a parte da frente, que é a parte de trás. Então, na parte de trás, nesse altinho, ó, é onde você vai entrar pra fazer o ponto, tá bom? Então, vamos lá pro próximo ponto, você vem aqui e faz o ponto baixo. Próxima correntinha, atrás dela, entra e faz o ponto baixo. Então, lembra que a gente fez 11 correntes, como a gente pulou uma, ficou 10, né? Então, a gente vai voltar tecendo aqui 10 pontos, tá? Teremos 10 pontos nessa carreira. Lembrando que a gente tá fazendo os pontos pegando aqui a parte de trás da correntinha, tá? Apenas a laçadinha que fica lá atrás. E vai ficando assim, ó. Ó, falta aqui meus 2 últimos pontos. 1 e 2. Aí, você terminando aqui a carreira, confere se tem 10, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Completado aqui os meus 10 pontos, a gente vai fazer uma corrente pra dar altura, vai virar o nosso trabalho aqui pra esquerda, e a gente vai voltar tecendo pontos, novamente 10 pontos, só que agora a gente vai pegar apenas a perninha de trás, tá? Então, eu pulo essa correntinha que eu fiz aqui, ó, venho no ponto de base, pegando a perninha de trás, faço um ponto baixo. No próximo ponto, ó, sempre pegando a perninha de trás e vou indo ponto a ponto e fazendo pontos baixos, tá? Até a gente completar a nossa carreira.
Então, aqui concluída a segunda carreira, você vai fazer uma corrente para dar altura, ó, repete o processo, vira para a esquerda e volta tecendo pontos, pegando sempre a perninha de trás. Você sempre pula a correntinha que você fez para dar altura, vem no ponto da base, ó, pega a perninha de trás e desce os pontos, tá? Então, nossa lateral vai ter sempre 10 pontos, a gente vai fazer carreira a carreira, né, de ida e volta e pegando sempre a perninha de trás de cada ponto, tá? Em todas as nossas carreiras. Aí, quantas carreiras a gente precisa fazer? Pra gente saber quantas carreiras, nós vamos pegar aqui, ó, a peça central da bolsa, né? Essa peça aqui, tá? Então, você vai pegar e vai contar do cantinho aqui, ó, do ponto do cantinho aqui, parte de baixo e a outra lateral até chegar no cantinho. Só não conta a parte de cima, tá? Então, daqui do cantinho até esse outro cantinho, a gente conta e vê quantos pontos tem. No meu caso, eu tenho 93 pontos, tá? Da forma como eu ensinei pra vocês aqui, ó, que eu fiz os primeiros pontos aqui, ó, onde eu pulei as correntinhas, né? Não fiz ponto nas correntes. Então, eu fiz daquela forma, né? Conforme eu expliquei, e me somou aqui ao final da terceira carreira, de um canto aqui, contando aqui até o outro, tenho 93 pontos. Pode ser que no seu caso dê outra quantidade de pontos, não importa, tá bom? Ainda mais se você tiver feito mais carreiras aqui, fez, Dani, eu fiz 5 carreiras, queria maior. Então, se você fez mais carreiras, você, logicamente, vai ter mais pontos, né? Então, não importa. O importante é você saber quantos pontos você tem de um cantinho aqui até o outro aqui, tá? Sabendo aí, anota, no meu caso, 93, aí você vê o seu. E esse número aí é a quantidade de carreiras que eu vou fazer aqui, a minha lateral, tá? Então, eu preciso fazer a mesma quantidade de carreiras. Então, eu vou tecer aqui 93 carreiras no meu caso, sempre dessa mesma forma como eu expliquei pra vocês. Quando eu finalizar as 93 carreiras, que pra mim é o que eu preciso, né? Então, eu retorno com vocês. Aí, você vai fazer quantas carreiras for necessário aí, de acordo com a quantidade de pontos que deu pra você, tá? Então, vamos lá, completar aqui essa tarefinha, fazer essas carreiras e já retorno com vocês, tá? Bom, estou chegando aqui ao final da minha carreira de número 93. Esse aqui é o último pontinho e vai ficando assim, ó, esse desenho meio que ondulado, né? Porque a gente tá pegando só a perninha de trás. Lógico que isso aqui é um detalhe, se você não quiser fazer pegando só a perninha de trás, você pode pegar normal, as duas perninhas do ponto, carreira de ida e volta, tá? Até completar a quantidade de carreiras que a gente precisa, no meu caso, 93. Finalizado aqui as 93, confere aí 2 vezes, tá bom? Pra confirmar que tá certinho a quantidade que você precisa. Agora, a gente vai trabalhar essa lateral aqui, ó, tecendo pontos, tá? A gente vai trabalhar ela todinha, a parte de baixo lá, e essa outra lateral até chegar aqui, tá bom? Então, a gente vai, ó, fazer uma corrente pra dar altura, vamos virar o trabalho pra trabalhar assim, e aqui a gente vai tecer pontos assim, ó. Você vai tecer um ponto na parte baixinha, outro na alta, outro na baixa, outro no alto, baixo, alto, tá vendo? Tem o baixo e o alto, então é dessa forma que a gente vai tecendo pontos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, nessa parte baixa, que refere-se a essa carreirinha aqui, né? Venho e faço um ponto. Na parte alta, venho aqui, ó, e faço outro ponto. Na parte baixa, venho e faço um ponto. Então, a gente vai fazendo isso, um no alto, outro no baixo. Lembrando que assim, gente, nesse baixo aqui, ó, eu não gosto de pegar aqui, tá, ó, que fica um buraquinho debaixo do ponto. Eu gosto de pegar no meio desse pontinho, ó, pegando 2 perninhas aqui de cima e fica um embaixo da agulha. Fica mais bonitinho e não fica assim cheio de buracos, tá? Então, se você pegar um no baixo, outro no alto, no baixo, no alto, você tá pegando certinho de acordo com a quantidade de carreiras que a gente tem aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, tá? Então, vai ter exatamente 93 pontos ao final dessa lateral, tá bom? Então, como eu tenho 93 carreiras, né, no meu caso. Então, vou seguir fazendo, ó, um no baixo e um no alto. E assim a gente segue fazendo até a gente chegar lá no final dessa lateral, tá?
Vou seguir fazendo, porque é bem grandinho pra não demorar. E quando tiver chegando no finalzinho, eu retorno com vocês. Bom, aí chegando aqui ao final, ó, trabalhei toda a lateral, desde o início aqui, né, onde a gente começou. Então, chegando aqui ao final dessa lateral, a gente vai passar pra essa aqui, onde tem os 10 pontos, tá? Então, você vai precisar fazer mais um pontinho, ó. Fiz o último desse lado, vou fazer mais um pontinho para o canto, pra depois começar o primeiro ponto pra este lado, tá bom? Então, no mesmo lugar, ou aqui próximo, né, a gente vem aqui, ó, e faz mais um pontinho que é referente ao ponto do canto. E agora, eu vou até passar esse fio pra cá, pra ficar melhor pra vocês verem. E agora, eu vou fazer o primeiro ponto desse lado, dessa lateral. Então, entra aqui e faço o primeiro ponto dos 10, tá? Então, ficou um pra esse lado, um pro canto e um pra cá. Então, aqui a gente vai tecendo, ó, pra cada um dos pontos, você vem e faz um ponto baixo. Aqui eu já posso pegar essa perninha, trazer pra cá pra gente trabalhar ela, arrematando ela já, né? E aqui a gente pega, ó, 2 pontinhos, tá? Ó, os 2 fios aqui da parte do ponto. Como a gente trabalhou a primeira carreirinha aqui da subida dos 10 pontos, pegando só a perninha de trás, né, da correntinha, então ficou esses 2 pontinhos aqui disponíveis pra mim tecer agora, tá? Então, aqui a gente vem e vai fazendo ponto sobre ponto. E até a gente chegar no próximo cantinho. Aqui você vai arrematando essa perninha já, né? Facilita, depois é só queimar, colar a pontinha final, tá? Ó, vou aqui no penúltimo. Qualquer coisa você conta, né, ó. Ó, aqui é o do cantinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse aqui é o último, 10º ponto. Certo? Vou deixar essa perninha pra ali, já arrematei ela bastante. Agora, a gente faz mais um ponto aqui no mesmo lugar, que é o ponto do canto. E aí, a gente faz o primeiro ponto pra este lado, um no baixo, um no alto, um no baixo, um no alto, tá? Então, já vou entrar aqui, mais ou menos aqui. Tá bem folgadinho esse aqui, né? Mas é já que a gente ajeita ele. Pronto, fiz o primeiro já dessa lateral. Aí, você, qualquer coisa, olha aqui, ó. Certinho com o primeiro, o último dessa. Aí, o próximo é no alto, tá vendo? Aqui, ó. Então, você vem nessa parte aqui, que é o alto, que a gente chama, né? E faz o ponto. O próximo é no baixo, que é mais ou menos aqui, ó. Deixa eu entrar direitinho, isso. E faz o ponto, certo? Um no alto, um no baixo. Então, é só vir, se você achar que no alto fica um buraquinho, pega só essas 2 perninhas aqui, ó. Tá? Um no alto e um no baixo. No baixo, você tem a opção de pegar dessa forma aqui, ó. Tá? E aí, a gente segue fazendo um no alto, no baixo, um no alto, no baixo, e a gente vai ter exatamente a mesma quantidade de pontos que tivemos no outro lado, porque é importante ter sempre a mesma quantidade de pontos, tá? No meu caso, tenho 93 aqui, e vou ter 93 aqui até chegar lá no finalzinho. Então, a gente vai trabalhar, ó, até chegar aqui, e depois a gente para, não precisa fazer essa parte daqui, tá? Só até aqui mesmo. Bom, e chegando aqui ao final, ó, no caso aqui, tô faltando fazer só o último ponto. Aí, você finalizando, não corta o fio, tá? Você vai apenas reservar. Eu gosto de colocar sempre aí um mosquetão, alguma coisa aqui, só pra não desmanchar, tá? E aí, vou reservar essa peça da lateral, já tá pronta. Aqui, essa perninha aqui, ó, é só você passar por alguns pontinhos pra cá e queimar, tá bom? Que a gente já arrematou bastante, né? Fica bem seguro, não vai desmanchar. Então, é só pegar o isqueiro aí, queimar e colar. Então, finalizado aqui, a gente reserva, tá? Nossa lateral está prontinha. Se vocês quiserem, eu posso até medir, mas não importa a medida, tá? Nesse caso, importa a quantidade de pontos aqui, ó, dessa lateral, certo? Até aqui tem que ter 93 pontos, tá? E nessa outra lateral daqui até lá na pontinha, ó, tem que ter 93 pontos, tá? No meu caso, 93 pontos. Então, feito isso, vamos reservar. E agora, eu vou conversar com vocês sobre a questão da
do forro, tá? Da estruturação, na verdade. Porque essa bolsa aqui, ela é feita com fio náutico. O fio náutico, ele já tem uma boa estruturação. Não é, por exemplo, igual o fio, por exemplo, de barbante, que é bem maleável, né? Então, ele tem uma estruturação muito bacana. A bolsa vai ficar um pouco firme. Só que não tanto, porque a gente usou aqui pontos altos. E pontos altos, eles são mais maleáveis do que o ponto baixo, por exemplo. Então, a sua estrutura maior aqui é de pontos altos. Isso faz com que a bolsa não fique tão firme, tá? Tão estruturada. Então, como eu gosto de bolsa estruturada, a parte da frente e a parte de trás eu vou estruturar. Ainda eu vou decidir se vou estruturar a lateral, mas eu acredito que não. Ela vai ficar mais molinha, porque aí você colocando mais coisa, ela vai dar uma leve esticadinha, tá? Já a parte da frente e a de trás, sim, eu decidi estruturar. Então, eu estruturo com a tela, tá bom? A gente vai estruturar na parte de trás, né? Olhando aqui pelo lado de dentro. Lembrando que ela tem esses buraquinhos, então dá pra ver a tela. Por isso, eu vou fazer um processo aqui um pouco diferente do que eu já fiz em várias outras bolsas. Mas eu acredito que todo mundo vai entender, tá? Que é pra facilitar, pra deixar estruturado e não ficar visível a nossa tela.